professora Valéria e vamos dar prosseguimento ao estudo do cilindro. Na aula passada, nós falamos sobre o cilindro reto, que é um cilindro onde a sua geratriz é perpendicular aos planos das bases do meu cilindro. Na aula passada, falamos sobre a área total do cilindro e nesta aula falaremos sobre o seu volume. Então, para falar do volume do cilindro, de um cilindro qualquer, eu vou relembrar um pouquinho a nossa aula de volume de prisma, onde nos baseamos no princípio de Cavalieri para dar o volume de um prisma qualquer. Então, também baseado no princípio de Cavalieri, se tomarmos esses dois sólidos aqui, um cilindro, cuja base é um círculo de área B1, e um prisma, cuja base é um hexágono de área B2, de tal forma que as áreas B1 e B2 são congruentes, então esses dois sólidos têm mesma área da base, e também esses dois sólidos têm a mesma altura. Como esses dois sólidos são tais que, para qualquer plano beta que eu tomar, ao longo da sua altura, paralelo ao plano da base, eles formam, eles cortam o meu sólido de tal forma que a secção que eu formo aqui, elas têm a mesma área. As áreas obtidas nessa secção têm a mesma área da base, são figuras congruentes. Então, esse círculo aqui é congruente com esse círculo da base, e esse hexágono é congruente com esse hexágono da base. Como isso acontece para qualquer ponto aqui ao longo da minha altura H, então, estes sólidos seguem o princípio de Cavalieri, que diz que eles têm o mesmo volume. Já que o volume do prisma é dado por área da base vezes altura, então o volume deste cilindro que tem mesma área da base e mesma altura vai ser o mesmo volume, logo também vai ser dado pela área da base vezes altura. O volume, então, do meu cilindro, no caso, um cilindro reto, porque nesta aula nós trabalharemos apenas com cilindros retos, mas como vimos, vale para qualquer cilindro, é dado por área da base vezes altura, onde a área da base é dada por π vezes a medida do raio ao quadrado, vezes a altura, então, do meu cilindro. Então, vamos resolver um exemplo para tratar aí sobre área total e volume de cilindro. Acompanhem a leitura do enunciado. Um produto é embalado em latas cilíndricas, cilindros de revolução. Vamos lembrar, cilindros de revolução, cilindros retos. Então, esse meu cilindro A e esse meu cilindro B são cilindros retos. O raio da embalagem A é igual ao diâmetro da embalagem B. Então, a embalagem A aqui, ela tem mesmo raio do diâmetro da embalagem B, ok? E a altura de B é o dobro da altura de A. Então, o cilindro B tem o dobro da altura do cilindro A. Assim, ele tomou o cilindro A de altura H. Logo, o cilindro B tem o dobro, vai ter altura 2H. Já o cilindro B foi tomado de raio Rzinho. Então, seu diâmetro vale 2R, que corresponde ao raio do cilindro A. Logo, o raio do cilindro A vale 2R. Letra A. As embalagens são feitas do mesmo material, mesma chapa. Qual delas gasta mais material para ser montada? Letra B. O preço do produto na embalagem A custa R$ 780, na embalagem B, R$ 400. Qual das opções é mais econômica para o consumidor, supondo-se as duas latas completamente cheias? Então, vamos resolver primeiramente essa letra A.
A letra A pergunta sobre qual desses cilindros gasta mais material para ser confeccionado. Ele é confeccionado de um produto que vai envolver, como se ele fosse envolver completamente a superfície do meu cilindro. Então, ele diz respeito à área total do meu cilindro. Então, para responder qual gasta mais material, basta calcular a área total dos dois e verificar qual possui maior área total. Então, vamos lá. Então, primeiramente, o meu cilindro A, sua área total vai ser dada por 2 vezes a área da base mais a área lateral. Vamos lembrar que a área da base é a área de um círculo e a área lateral da última aula aí, né? Nós vimos que a área corresponde à área de um retângulo, onde a altura é a mesma altura do cilindro H e o comprimento corresponde ao comprimento da circunferência da base do cilindro, que é dado por 2πr. Logo, teremos que a área total do cilindro A vai ser dado por 2 vezes a área da base, área de círculo, π vezes a medida do raio ao quadrado. O raio do cilindro A é dado por 2r ao quadrado, mais a área lateral, que é a área deste retângulo. Então, aqui, base vezes altura, 2π vezes o raio, que vale 2r, vezes a altura, que vale h. Logo, a área total do cilindro A vai ser dada por 4r ao quadrado vezes 2π, 8πr ao quadrado, mais 4πrh. Agora, para o cilindro B, mesma coisa, sua área total vai ser dada por 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, 2 vezes a área da base, a área do círculo π, vezes a medida do raio, que é só r, r ao quadrado. Mais a área lateral, 2πr, vezes a altura, que é dado por 2h, vezes 2h. Então, nós teremos aqui a área total do cilindro B, dado por 2πr ao quadrado, mais 4πrh. Comparando essas duas expressões que expressam a área total do cilindro A e do cilindro B, percebemos que essa parte aqui é comum, ok? E a parte inicial aqui, olha, claramente no A é maior do que no cilindro B. Ou seja, a área total do cilindro A é maior que a área total do cilindro B. Logo, a resposta para essa questão, o cilindro que vai gastar mais material para ser fabricado vai ser o cilindro A. Vamos agora resolver a pergunta de letra B. Então, a letra B deu o preço desses produtos já completamente cheios, né? Então, essas duas latas cilíndricas completamente cheias com o produto que eles comercializam nelas. E a lata A, né, a embalagem A cilíndrica, ela custa R$ 780 com esse produto. A embalagem B custa R$ 400 com esse produto. Qual opção é mais econômica para o consumidor? Para responder essa pergunta, eu preciso comparar os volumes desses dois sólidos. Então, essa pergunta ela diz respeito ao volume do cilindro A e o volume do cilindro B. Vamos, então, calcular esses volumes.
Então, para o cilindro A, o volume do cilindro A vai ser dado por área da base vezes altura. Então, a área da base vai ser π vezes a medida do raio, que no cilindro A é 2r, ao quadrado, vezes a altura, que é dado por h. Logo, o volume do cilindro A vai ser dado por 4πr ao quadrado h. O volume do cilindro B, por sua vez, vai ser dado também a área da base vezes a altura, π vezes a medida do raio, que é só r, ao quadrado, vezes h, que é dado por 2h, né? Espera aí, 2h, consertando aqui, tá? Então, o volume do cilindro B vai ser dado por 2πr ao quadrado h. Observem que o volume do cilindro A, ele é o dobro, exatamente o dobro do volume do cilindro B. Logo, se eu fizer uma correspondência direta, que ó, o volume do cilindro A é 2 vezes o volume do cilindro B. Logo, se o cilindro B ele tem um custo de R$400, o volume do cilindro A sendo o dobro, o preço do produto na embalagem A deveria custar o dobro também, porque ele tem o dobro de volume, então vem o dobro do produto. Logo, deveria custar R$800. Porém, o valor é 780, é um valor inferior. Logo, ele tem um valor mais barato aí do produto na embalagem A. A embalagem A, ela é mais econômica para o consumidor. Logo, a resposta dessa questão, a embalagem mais econômica é a embalagem A. Terminamos por aqui, até a próxima.